E aí, galera? Vem comigo que hoje é a melhor aula possível. Química orgânica. Exagerei? Então é isso aí, galera. Hoje a gente vai estudar química orgânica, só a parte de introdução, beleza? Então, o que seria a química orgânica? É a primeira pergunta que a gente tem que responder. Química orgânica é o ramo da química que estuda os compostos formados pelo carbono, beleza? Isso é muito importante. Qual que é a diferença de um composto inorgânico para um orgânico? Os compostos inorgânicos, ácidos, bases, sais e óxidos, e os orgânicos, o que diferencia um do outro é a presença desse cara, do carbono, beleza? Cuidado, tem aqui uma pegadinha. Se você pegar, por exemplo, o gás carbônico CO2, você tem carbono, mas ele é considerado inorgânico porque ele entra na classificação de óxidos, tá? Compostos binários que têm dois elementos químicos diferentes, onde o mais eletronegativo, ou o mais fácil de entender, um deles é o oxigênio, beleza? Então, a química orgânica, ela começou a ser estudada lá atrás, né? E um dos cientistas principais aí da história da química orgânica é o Berzelius. O Berzelius falava sobre a teoria da força vital. O que dizia essa teoria? Essa teoria falava que compostos orgânicos eram provenientes de seres vivos, ou seja, seres vivos que poderiam sintetizar compostos orgânicos. Fora isso, não. Então, nós temos o Berzelius, que falava da teoria da força vital, e nós tínhamos depois também o Wöhler, tá? Que foi aluno de Berzelius. E o Wöhler, em 1828, ele fez um negócio muito interessante. Ele, com esta reação aqui, tá? Ele pega e transforma cianeto de amônio, que é um sal inorgânico, em ureia, que é um composto conhecido, já era conhecido como composto orgânico. Então ele mostra que, na verdade, os compostos orgânicos sim podem ser sintetizados em laboratório. E ele derruba a teoria da força vital do tutor dele, né, do Berzelius. Mas lógico, né, pessoal, que a gente não tem que achar que isso é uma briga entre eles, nada disso, né? Na verdade, na ciência, uma descoberta vai complementando a outra e assim por diante. Uma teoria derruba a outra para a ciência poder crescer, não é verdade? Bom, pessoal, então isso é muito importante. Para vocês terem uma ideia do impacto da orgânica no mundo, os compostos inorgânicos são conhecidos em milhares, cerca de 200 mil compostos são conhecidos, que é um número bem expressivo, mas nada comparado aos compostos orgânicos, que são conhecidos em milhões, 19 milhões aproximadamente. E o porquê disso? Porque os compostos orgânicos eles são como Legos. Então você consegue montar vários tipos de moléculas, tá? Através dos elementos químicos que existem na tabela periódica. Então isso dá uma possibilidade muito grande. Beleza? Então, pessoal, agora a gente vai falar sobre os postulados do carbono, tá? Para a gente entender isso, um postulado é algo que você observa, mas você não precisa de uma comprovação de um experimento, tá? Isso seria um postulado. O primeiro postulado do carbono diz que ele é tetravalente. O que significa isso? Significa que ele pode fazer 4 ligações químicas, beleza? Ele sempre vai fazer 4 ligações. Em alguns casos ele faz 3, mas são casos específicos e que duram pouco tempo. Então, foca nisso, o carbono faz 4 ligações químicas. Aqui está mostrando um pouco da hibridização do carbono, tá? Onde um orbital S, um elétron do orbital S é jogado para o orbital vazio P. E aí eles se juntam num orbital híbrido SP, tá? E aí você pode colocar 4 elétrons nessas ligações aí, e portanto o carbono faz 4 ligações. Depois eu vou fazer um vídeo explicando só a hibridização de uma forma mais específica, tá bom? Lembrando que o carbono pode fazer ligação simples, 4 ligações simples, ele pode fazer ligação dupla, então ele pode fazer uma dupla e 2 simples, por exemplo, ou ele pode fazer uma ligação tripla, então ele faz uma tripla e uma simples, tá? Ou ainda ele pode fazer 2 duplas, isso também pode acontecer. O que não existe é ele fazer 4 ligações com o mesmo átomo de uma vez, isso não existe, beleza? Isso não tem como acontecer pelo espaço, pelos orbitais do carbono, isso não existe, beleza? O segundo postulado do carbono diz que as ligações são equivalentes. Ou seja, se você desenhar
uma ligação com cloro, por exemplo, para cima, ou para baixo, ou para a direita, ou para a esquerda, é a mesma coisa, tá? Nesse primeiro momento, em alguns casos isso muda, mas são casos específicos, tá? Mas o carbono, as ligações são equivalentes. Então não importa para onde você está desenhando essa ligação. Lembra que o carbono, ele é uma estrutura em 3 dimensões, né? Como a gente. Então, minha cabeça está para cima. Se eu ficar de ponta cabeça, minha cabeça continua no mesmo lugar, só que agora apontando para baixo. Então é a mesma coisa com as moléculas, beleza? Agora o terceiro postulado. No terceiro postulado, fala que os átomos de carbono eles podem formar cadeias simples, como, por exemplo, o gás metano, CH4, ou estruturas complexas, como as ftalocianinas, né, que são estruturas que eu trabalhei aí no meu mestrado e no meu doutorado. São estruturas muito complexas, né, bem grandes. E existem estruturas muito maiores, como, por exemplo, estruturas naturais, como as vitaminas, né, a vitamina B12, por exemplo, é uma estrutura bem grande. Beleza? Bom, pessoal, agora a gente vai falar da classificação do carbono. Como que é essa classificação? Ele pode ser classificado em primário, secundário, terciário e quaternário. Muito fácil essa classificação. Para você entender isso, você vai olhar para cada um dos átomos de carbono da sua estrutura. Cada um deles separadamente. Não adianta querer classificar tudo de uma vez. Então, quando a gente fala classificação do átomo de carbono, eu estou falando do átomo de carbono, um por um. Se a estrutura tiver 2 átomos de carbono, você vai classificar o primeiro e o segundo. Se ela tiver 50, você vai classificar os 50 separadamente. E o que é um carbono primário? Um carbono primário é aquele que faz ligação com um único átomo de carbono ou nenhum. Tá? E aqui tem os 2 exemplos disso que eu estou falando. Então, o átomo ele tem que se ligar a um único átomo de carbono, né, ou nenhum. Agora, um carbono secundário é aquele carbono que faz ligação com pelo menos 2 átomos diferentes de carbono. Tá? Um carbono terciário é aquele que faz 3 ligações com 3 átomos diferentes de carbono. E um carbono quaternário, ele faz as 4 ligações com 4 átomos diferentes de carbono. Cuidado, porque ligação dupla e ligação tripla conta como uma ligação nesse caso, porque é o mesmo átomo de carbono. Então, esse carbono ligado com uma ligação dupla ou tripla com outro átomo, ele só está ligado com um átomo, apesar de ser 2 ou 3 ligações de uma vez. Então, aqui são quantos carbonos diferentes ele se liga. Isso é muito importante, beleza? Bom, pessoal, então agora a gente vai fazer outra classificação, que são as classificações das cadeias carbônicas. Olha a diferença. Nós classificamos os carbonos e agora a gente vai classificar a cadeia toda do carbono, tá? Então, essa é uma grande diferença. Então, para essa classificação, nós podemos falar das cadeias aromáticas. O que é uma cadeia aromática? É aquela que tem o anel benzênico. Olha o anel benzênico aqui, tá? O anel benzênico é uma estrutura hexagonal, tá? É um hexágono fechadinho aí, bonitinho. E ele tem essa característica de ter ligações duplas e simples alternadas, tá? Isso é uma característica muito importante. Isso nós chamamos de delocalização, deslocalização ou conjugação. Isso é muito importante. Toda vez que você tem átomos de carbono ligados nessa sequência, ligação dupla, ligação simples, ligação dupla, ligação simples, alternadas, você tem o que a gente chama de conjugação, porque todos os átomos de carbono são da mesma hibridização, são do tipo sp2, portanto, todos eles têm a mesma geometria molecular. A gente vai entrar isso em outro vídeo com mais detalhe. Beleza? Então isso faz com que os elétrons consigam andar, vamos dizer assim, em toda a extensão da estrutura, em toda a parte onde tem a conjugação, tá? Então isso faz com que a molécula seja estabilizada, porque o elétron não fica concentrado num ponto, e sim ele se delocaliza, deslocaliza dentro da estrutura, estabilizando a estrutura. Então toda vez que sua estrutura química tiver um anel benzênico, ela é considerada aí, chamada de uma cadeia aromática. Tá? Se ela tiver 1, se ela tiver 2, né? Não importa. Se ela tiver um anel benzênico, ela é considerada aí uma estrutura aromática, beleza? Agora nós também temos as alicíclicas. Estruturas alicíclicas são não aromáticas, tá? Apesar do nome cíclico dar a impressão de alguma coisa cíclica, fechada, não.
é simplesmente alicíclico significa não aromático. E dentro dessas cadeias alicíclicas nós temos algumas classificações. Então a primeira delas, aberta ou fechada. Tá? Qual que é a diferença de uma cadeia aberta de uma fechada? Numa cadeia aberta, você vai ver realmente a cadeia aberta, você vai ver que os carbonos das extremidades não se conectam. Então, uma extremidade e a outra não se ligam. Cuidado que você pode ter em alguns exercícios os carbonos das extremidades muito próximos uns aos outros, mas isso não significa que eles estão ligados, você tem que ver realmente a ligação se fechando. Se você não vê, é uma cadeia aberta. Se você vê, é uma cadeia fechada. Então é a classificação mais simples que tem aí de carbono, né, de cadeias carbônicas, aberta ou fechada. A segunda delas é a saturada e a insaturada. Tá? Isso não tem ordem, tá, pessoal? Eu estou falando aqui na ordem que eu estou lembrando. Saturada e insaturada está relacionado com ligações simples e duplas ou triplas, como eu tinha falado para vocês anteriormente. Nas ligações simples são as cadeias saturadas. Nas ligações duplas e triplas são as chamadas insaturações, portanto a classificação da cadeia é uma cadeia insaturada. Isso acontece com as gorduras. Então, por exemplo, as gorduras animais, na grande maioria aí, são saturadas. Tá? Ou seja, as cadeias das gorduras só têm ligações simples entre os átomos de carbono. Já as gorduras vegetais são insaturadas, ou seja, elas têm ligação dupla ou uma ligação tripla no meio da cadeia. E aí que entram as gorduras monoinsaturadas, quando elas só têm uma insaturação na estrutura, e as poliinsaturadas, que podem ter aí mais de duas ou mais insaturações na sua estrutura. Beleza? Outra classificação é normal ou ramificada. Essa é uma classificação que causa um pouco de dúvida em vocês. Mas não é difícil. Se você só tiver 2 carbonos de extremidade, é uma cadeia normal. Se você tiver mais de 2 carbonos de extremidade, é uma cadeia ramificada. Imagina um exemplo seguinte. Você tem uma rua, você tem uma estrada. Se você não tiver saídas, é uma cadeia normal. Se você tiver saídas, retornos, é uma cadeia ramificada. É simples, não é difícil de observar. Beleza? E a última classificação fala sobre cadeias homogêneas e heterogêneas. Homogênea, se eu não tiver heteroátomos. O que são heteroátomos? Átomos diferentes de carbono. O hidrogênio sempre vai estar ligado na sua estrutura. Então, cuidado, ele sempre vai estar por lá. E o hidrogênio só faz uma ligação, portanto ele nunca vai estar no meio dos carbonos. Você tem que olhar a sua estrutura de carbono, se não tiver oxigênio, nitrogênio, enxofre, qualquer outro átomo que não seja carbono, é uma cadeia chamada de homogênea. Se tiver oxigênio, nitrogênio, enxofre, qualquer elemento no meio dos átomos de carbono, aí sim é uma estrutura heterogênea. Cuidado, porque se você tiver um exemplo como esse, tá? Onde o oxigênio está para fora da cadeia carbônica da cadeia principal, ela ainda é considerada homogênea, porque este heteroátomo não está no meio. Beleza, pessoal? Bom, então por hoje é isso, tá? É uma introdução à química orgânica e algumas classificações. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí de vocês, se inscreve no canal para a gente continuar aí fazendo esse trabalho, né? E sempre vão ter muitas novidades. Eu queria agradecer aí, o primeiro vídeo teve bastante visualização, né? Em um dia e tal, então fiquei bem feliz. Muito obrigado aí quem se inscreveu e quem curtiu. E é isso aí, galera. Até a próxima.